Vamos começar, então, com a leitura do nosso livro, Princípios da Terapia Comportamental Dialética em Ação, do Charles Swenson. Vou deixar na descrição aqui do vídeo, tanto os slides que a gente vai usar hoje, quanto um resumo de tudo que a gente vai ver aqui hoje. Então, para quem quiser, é só olhar lá. Agora, eu vou projetar aqui os slides para a gente poder acompanhar. Prontinho. Então, vamos lá para o início do livro e para o primeiro capítulo, né? Opa! Qual que é a nossa programação de hoje? A gente vai ler as partes iniciais, a gente vai falar sobre essas partes iniciais, que é o agradecimento, a apresentação, o prefácio, o sumário, e aí a gente vai para o capítulo 1, que é começando a terapia, pré-tratamento e a conversa sobre a vida que vale a pena ser vivida, e aí a gente encerra com uma sugestão de prática que eu vou deixar para vocês. Para começar, quem é Charles Swenson, né? O autor do nosso livro. Ele é professor clínico associado de psiquiatria lá na Faculdade de Massachusetts. Ele tem mais de 25 anos de experiência. Ele é autor de inúmeros artigos e capítulos de livro e do nosso amado livro. E ele também é o primeiro profissional que foi autorizado pela Linehan a oferecer treinamento intensivo em DBT. A gente vai dar uma olhada, né, dar uma passada nos agradecimentos, no prefácio, no sumário também, na apresentação. E eu sei que muita gente pega um livro e já vai direto lá para o capítulo 1, mas eu aprendi ao longo do tempo, porque eu também fazia isso, que nessas primeiras partes ali que a gente geralmente ignora, por muitas vezes a gente encontra algumas preciosidades. Então, ali a gente descobre se a nossa expectativa com o livro, né, na apresentação, por exemplo, no prefácio, se a nossa expectativa está alinhada com aquilo que o autor está propondo. Então, ele vai explicar, né, olha, você vai encontrar aqui é isso, e aí, tá a fim de continuar? E aí a gente pode decidir se sim ou não. Sem falar que, muitas vezes, a gente descobre algumas fofoquinhas dos bastidores que, se a gente não lesse essa parte, a gente não descobriria. Sugiro que vocês peguem os livros de psicologia que vocês têm, vai lá dar uma olhadinha e você vai ver se você não vai sair de lá com alguma fofoquinha. Então, nos agradecimentos desse livro, o Swenson agradece a esposa dele, que já é falecida, a Cindy, e ele cita ela como, além de amiga e esposa, né, como alguém que colaborou muito para o desenvolvimento do primeiro programa de DBT. Ele fala da Linehan também, não poderia ser diferente, né? Então, ele diz que ela é uma amiga, uma colega, uma mentora e um modelo para todos nós, né? Ele fala da Shiren Rizvi, e ele diz que, além de amiga, professora e uma cientista DBT maravilhosa, ela leu os rascunhos do livro e deu um feedback, segundo ele, inestimável. Então, também precisamos agradecer para essa galera aí, né? E aí ele fala de outros nomes da DBT, né? Como a Kelly Corner, por exemplo, que é a autora daquele livrinho da capa preta, que é bem famoso, né? Nessa bolha da DBT. E depois a gente vai para a apresentação. A apresentação por Marcia Linehan, né? Então, a Linehan conta que, lá em 87, o Swenson ligou para ela. Ele já trabalhava com pacientes com graves transtornos de personalidade, mas ele seguia um outro modelo, um modelo psicanalítico. E aí ele ligou para ela, perguntando se ele podia visitar ela e aprender DBT. E depois dessa visita, ele começou a desenvolver esse programa baseado em DBT. E a Linehan fala aqui: não há outro livro assim, claro, profundo, atraente e às vezes até engraçado. Concordo muito com ela, porque, para mim, esse é o melhor livro de DBT que a gente tem no momento. Apesar das opiniões serem a favor do da Kelly, né, o Pretinho, que realmente é sensacional, acho que esse livro ele é muito mais honesto e validante e acolhedor e didático, lógico, né? Então, sim, a gente vai dar risada enquanto estiver lendo ele, a gente vai se identificar, porque é muito difícil, né? Ser psicólogo por si só já é muito difícil. E, puxando a sardinha para o nosso lado, ser terapeuta DBT é um pouquinho mais difícil, com todo respeito às outras abordagens.
E por muitas vezes, né, acho que todo psicólogo se sente assim, mas por muitas vezes a gente fala, caraca, errei aqui, ninguém pode saber disso. Só que aí vem o Swenson, escreve lá no livrinho dele, olha aqui, ó, errei, olha aqui a cagada que eu fiz, olha só como essa intervenção não deu certo. E aí a gente para e pensa, eu também posso, não que isso dê a liberdade, né, mas tá tudo bem que eu tenha feito isso, porque uma grande referência também faz isso, então não é que eu seja o problema ou incompetente, é que é normal errar. Não que deva ser normalizado, claro, mas é possível de acontecer, e acontece, né? A gente está falando de pacientes graves, a gente está falando de pacientes que têm um histórico de vida infeliz e miserável. É natural que seja difícil, né? Bom, passamos então para o sumário, que eu deixei aqui para vocês conhecerem mesmo, né? Para quem não tem o livro, então dá para dar uma lida depois. E na verdade eu me lembrei que eu pulei o prefácio, então vou dar um passo para trás aqui no prefácio. No prefácio, o Swenson conta um pouquinho da vida dele, com ênfase em um episódio específico, que foi quando ele estava no 6º ano do ensino fundamental, bem criancinha, né? E ele tinha um objetivo na vida, apenas um objetivo, ser jogador profissional de basquete. Mas ele tinha uma desvantagem que não estava sob o controle dele. Por mais que ele treinasse, por mais que ele se esforçasse, por mais que ele adaptasse tudo, ele tinha a desvantagem da altura. Então, não tinha o que ele fazer. E aí, os anos foram passando, né? Ele estava se empenhando ali na corrida, né? Então, ele praticava corrida e ele fazia análise também. Só que ele também estava insatisfeito com essa corrida. Tinham coisas ali incomodando que ele não conseguia progredir, enfim. E aí ele levava isso para análise, só que eram sessões de discordância, de irritação, de desacordo. Então, isso estava deixando ele um pouco puto. Até que ele conheceu um atleta. E esse atleta deu algumas orientações para ele. Então, esse atleta fez sugestões, eles monitoraram esse progresso, esse atleta incentivava ele, e o Swenson fala que o que ajudou mesmo foi a especificidade dessas sugestões. Então, ele implementou as sugestões, ele recebeu reforço, porque ele estava vendo as evoluções, e aí ele evoluiu. E aí, a conclusão, né, que ele chega aqui. Para mudar, ele precisava tanto de um analista quanto de um treinador. Então, um analista que desse atenção à história de vida dele, às vulnerabilidades emocionais que ele tinha, ao contexto de vida dele, mas ele também precisava de alguém que se atentasse, além disso, aos detalhes daquilo que ele estava fazendo, que era a corrida, né? Então, que era algo mais dialético do que isso, né? Então, depois ele fala um pouco sobre o desenvolvimento dele dentro da DBT, e aí ele cita, né, uma frase que é: a dialética de adotar a DBT com rigor e adaptá-la dentro dos princípios tornou-se minha marca registrada. Então, essa adaptação, geralmente ela vai existir. É a flexibilidade, né? E ainda assim, a gente precisa seguir um rigor. Então, não dá para só ir aleatoriamente flexibilizando, a gente precisa estar flexibilizando dentro daquele rigor. Bom, então, começamos então o capítulo 1, começando a terapia, pré-tratamento e a conversa sobre a vida que vale a pena ser vivida. Bom, os manuais de DBT, eles contemplam inúmeras estratégias, habilidades, técnicas, detalhes, e é nossa função aprender tudo isso, né? É nossa função estudar, ler, se atualizar. A gente precisa estar com isso tudo na ponta da língua. A gente precisa ter clareza, timing, tato, paciência, persistência, coragem, agilidade e compreensão das estratégias da DBT. E ainda assim, por mais que você seja um terapeuta aderente ao modelo, experiente, né, que você tenha prática e anos de prática e experiência nisso, ainda assim vai chegar momentos em que você não vai saber o que fazer.
Se a gente pensa na análise em cadeia, né, que é uma das estratégias mais usadas, existem inúmeras maneiras de se fazer uma análise em cadeia, existem inúmeros desfechos que podem culminar ali de uma análise em cadeia. Então, é compreensível que a gente olhe para aquilo e fale, caraca, e agora? Para que caminho eu sigo? Né? Por isso, a Linehan descreveu a DBT como um tratamento baseado em princípios com protocolos. A gente precisa ter em mente os princípios, né? A gente precisa ter em mente os paradigmas, e ainda assim a gente vai usar esses protocolos, porque eles vão facilitar a nossa vida também. Mas se a gente tem em mente os princípios, a gente consegue seguir ali flexibilizando e adaptando. Estratégias pré-tratamento e a conversa sobre a vida que vale a pena ser vivida. O paciente que chega, né, para fazer DBT, ele está naquele impasse. Morrer, melhorar a vida, morrer porque por muitas vezes e por muito tempo ele não abandona aqueles comportamentos, né? E melhorar a vida porque ainda assim ele está ali na terapia, ele se dispôs a começar um tratamento. Morrer, de um lado, por muitas vezes, tentativas de suicídio, melhorar a vida com, por muitas vezes, tentativas de melhora, ou com sucesso muito limitado, ou sem sucesso. Então, isso tudo vai gerando no paciente uma desesperança, porque aquele sofrimento é muito intenso. Então, essa desesperança vai crescendo e fica mesmo difícil para ele imaginar uma vida que vale a pena ser vivida. Afinal, de onde que ele vai tirar experiências daquilo? Porque ele não teve. Então, é compreensível que ele não tenha essa visão. E aí a gente tem as estratégias para usar nesse início, né? Umas estratégias de contrato para usar nesse início de tratamento. Primeiro de tudo, a gente faz a avaliação diagnóstica, né? Vamos entender ali com o que a gente está lidando. Realmente é um transtorno de personalidade borderline? Tem comorbidades? Vamos avaliar isso tudo. Tendo avaliado, confirmamos, concluímos, beleza, a gente vai apresentar um modelo biosocial, que eu não vou entrar em detalhes aqui para a gente se ater ao conteúdo do livro, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um videozinho à parte, só explicando o modelo biosocial, basta que vocês peçam aí nos comentários, enfim. Então, depois que a gente orienta desse modelo, a gente orienta para as características da DBT. A gente sabe que a DBT ela tem um formato diferente das outras abordagens da TCC, por exemplo, então ela inclui um pacote maior de características, maior ou diferente, enfim. Depois a gente vai ajudar a orientar a rede socioprofissional desse paciente, e aí a gente vai criar ou revisar, né, acordos e regras, usar estratégias de comprometimento para obter o comprometimento desse paciente, o compromisso dele, né, com o plano, conduzir análises iniciais desses primeiros comportamentos que surgem ali e começar a desenvolver um relacionamento que seja colaborativo. Sem o relacionamento colaborativo, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, assim como sem as outras coisas também, todas são importantes. Resumindo, o principal objetivo do pré-tratamento é obter a concordância e o comprometimento com o plano de tratamento, priorizando os alvos hierárquicos. Na DBT, a gente trabalha com uma hierarquia. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar vão ser esses comportamentos que estão interferindo na vida do paciente, que estão ameaçando a vida dele. Então, existem tentativas de suicídio, a gente vai ali e começa por aí. Existe autolesão, então é de forma hierárquica que a gente vai construindo isso tudo. Por isso, o paciente precisa estar de acordo com isso e se comprometer a seguir esse plano, o que nem sempre é fácil. Acontece muito de um paciente ter se lesionado durante a semana, e aí ele chega na terapia e ele não quer falar sobre isso, ele quer falar sobre a briga que ele teve com um colega de trabalho. Ok, essa briga é muito importante, mas ela está ameaçando a vida dele? Provavelmente não, ela pode estar interferindo na qualidade de vida dele. Mas aquele comportamento autolesivo, aquele comportamento suicida, aquilo ali interfere na vida dele. Então, quando a gente puxa o paciente de volta para isso, pode ser que ele fique resistente
porque, primeiro, né, é um comportamento que ele já está acostumado a fazer, e apesar de saber que é problemático, em parte resolve o problema momentâneo dele, e não é um comportamento que ele acredite, muitas vezes, que seja possível de ser mudado. Mas espera aí, a briga que aconteceu agora está doendo muito mais nele do que esse comportamento suicida ou autolesivo. Então, ele tem esse desejo de, vamos resolver isso aqui, eu quero falar disso aqui. E não é que a gente não possa falar, a gente pode reservar um tempo na sessão para falar daquilo. A gente também não precisa, vamos lembrar da flexibilidade, né? A gente também não precisa seguir a risca do não, porque você tentou se matar essa semana, a gente não vai falar de mais nada. Um tratamento assim não funcionaria, porque o paciente ia embora. Então, a flexibilidade dentro do rigor, ela precisa estar ali o tempo todo. Nesse momento, volta mais uma vez os princípios que a gente tem que ter em mente. A gente tem que estar olhando para a aceitação, a gente tem que estar olhando para a mudança, a gente tem que estar olhando para a dialética, para então a gente meio que bolar um plano ali do que fazer. Claro, não é assim, ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar alguma coisa aqui na cartola. Não, a gente tem em mente o que a gente precisa fazer, então a gente vai lá e faz. Opa! Vamos falar então dos princípios, né? Os princípios da DBT e a conversa sobre a vida que vale a pena ser vivida. Acabamos de bater nessa tecla, né? Precisamos manter os paradigmas em mente: aceitação, mudança e dialética. E aí, uma frase que o Swenson falou é: a terapia é uma dança, não um seminário. Então, como a gente se comporta num seminário? Fica todo mundo paradinho ali, alguém está falando, o outro alguém está escutando, às vezes até faz alguma anotação, mas a coisa não flui muito bem. Como é uma dança, a gente precisa estar atento à música, a gente precisa estar atento ao passo que o nosso par está dando, a gente precisa estar atento ao nosso redor para saber até que ponto a gente pode se mover ali para os lados. Então, isso se assemelha mais com a terapia. Às vezes a gente precisa improvisar algum passo, né? Você planejou ir para o lado, o seu par foi para o outro, opa, vamos pegar aqui de volta para a gente entrar no ritmo de novo. Então, isso é a terapia, né? Esse equilíbrio pelo ritmo, essa busca por um ritmo que esteja englobando os dois lados. Então, ali, terapeuta e paciente. No paradigma da aceitação, o que a gente vai fazer é apenas estar presente. A gente vai ouvir, a gente vai validar, questionar, elaborar sobre aquilo que o paciente está falando, mas esteja ali. Para quem já estudou em algum momento sobre aceitação, aceitação radical, entende bem o que é isso aqui. Tem coisa que a gente simplesmente não pode mudar. Então, aceitar, por mais que seja muito difícil, porque provavelmente a gente não aceita coisas todos os dias. Vamos dar um exemplo bobo aqui. Bateria do telefone acaba. Nossa, mas que droga, por que eu não coloquei esse negócio para carregar antes? Por que eu não prestei atenção? Por que que... Ei, acabou. A bateria acabou. Vamos aceitar isso? E não é que a gente vai ficar parado aí, porque o paradigma seguinte é o da mudança, mas ei, não adianta ficar esperneando. A bateria acabou. Fato. E agora, o que você vai fazer? Tá bom, vou procurar o carregador, vou colocar para carregar, da próxima vez me planejo melhor, compro um carregador portátil, deixo meu carregador sempre na bolsa, enfim, trabalho em algo que proporcione a mudança disso. Mas por muitas vezes a gente fica só ali esperneando, né? Acontece com todo mundo. No paradigma da mudança, então a gente já vai mais para a ação, né? Então a gente define metas, define os comportamentos alvos, a gente olha os obstáculos, a gente encontra a solução e a gente insiste na ação. Fechamos com o paradigma dialético, que é encontrar o equilíbrio entre posições opostas. Então, querer morrer, querer melhorar a vida. É difícil, né, que a gente tenha que tomar partido de um lado, porque nós, terapeutas, sabemos muito bem o lado que a gente não é neutro. O nosso lado é de melhorar a vida. Mas será que para a gente estar desse lado, a gente precisa ser tão enfático sobre o outro lado? Sobre, ei, morrer de jeito nenhum, vamos tirar essa ideia da cabeça? Isso é invalidante com o paciente. E aí eu vou até pular aqui, ó, para falar de dialética, né, porque o Swenson dá um exemplo no livro que é: imagine um campo de futebol e tem dois goleiros, né? Um goleiro é o paciente, lutando pelo lado ali do
comportamento suicida, do vou morrer e tudo mais. Do outro lado, o terapeuta, não, vamos viver, quase um líder, quase que deixa de ser goleiro e passa a ser um líder de torcida, né? Vamos. Ok, mas será que se a gente ficar pressionando tanto assim um lado, como é que o outro lado vai se sentir? Então, será que não dá para a gente olhar a validade, e é claro que dá, né? Será que dá? E sim, dá. Será que não dá para a gente olhar a validade dessas duas coisas e tentar encontrar um meio termo? É isso que a gente precisa fazer, né? Então, a gente entra no inferno com o paciente, a gente olha para aquele desejo que ele está tendo, a gente entende o que levou aquilo, e aí a gente valida todo aquele sofrimento sem deixar de enfatizar a mudança. Então, a gente entra no inferno com ele, a gente olha para tudo aquilo, e aí a gente ajuda a encontrar a saída. O que não é fácil, o que é muito difícil. Por vezes, a gente fica muito tempo no inferno com o paciente. Por vezes, a gente abandona ele lá sozinho um pouco, porque é muito difícil também ficar ali o tempo todo. A gente não é só terapeuta, a gente também é gente, então a gente também se cansa. Só que é um cansaço um pouco diferente do que outra pessoa de fora, né? Um amigo, pai, namorado, enfim. É um cansaço um pouco diferente, a gente é mais tolerante, justamente porque a gente entende que aquilo ali é um tratamento que vai levar um tempo. Então, não é como se fosse uma linha reta. A gente vai conseguir progressos e, de repente, a gente vai olhar e vai ver alguns retrocessos, mas a mudança está acontecendo. De uma forma ou de outra, ela está acontecendo. Então, deixa eu voltar aqui onde a gente tinha parado. Então, passamos aqui por esses paradigmas. E, já que o tema do capítulo é a vida que vale a pena ser vivida, né? Muitos pacientes não têm acesso à imagem de uma vida digna de ser vivida. Por quê? Porque, vamos pular aqui de novo, às vezes o paciente não tem essa capacidade. Às vezes ele não tem a habilidade de sonhar. Ele pode não ter sido validado quando ele tentou, ele pode ter tido um ambiente que disse para ele: o que você está pensando aí sobre o futuro? Para com isso, isso é besteira. Vai lavar vasilha. Ele foi validado sobre o jeito que ele sente, ele foi invalidado, ele foi invalidado sobre o jeito que ele sente, invalidado sobre o que ele pensa, invalidado sobre o que ele faz. Então, chega um momento que ele olha para ele e fala: peraí, talvez sonhar não seja para mim. Talvez um futuro legal não seja para mim. Então, ele perde essa capacidade. O Swenson dá o exemplo de uma paciente que chegou, né, no consultório dele, e ele começou ali perguntando justamente sobre essa vida que vale a pena ser vivida. E até ele perguntar, ele disse que ela era uma paciente que parecia bem estável, bem ok. Mas no momento que ele perguntou sobre uma vida, sobre um vislumbre de futuro, ele disse que logamente é ótimo, né? Ele disse que rapidamente essa paciente ficou muito raivosa. E ele falou para ela: quem você acha que é para estar deduzindo que eu possa ter uma vida que vale a pena ser vivida? E aí ele ficou ali na cabeça dele confuso, né? Meu Deus, eu fui para validação, eu fui para mudança, para que lado eu fui, para que lado eu tenho que ir? E aí ele dá um passo para trás e fala para ela: você tem razão, eu não sei nada sobre você, então eu preciso te conhecer primeiro. Aí eles dão espaço para trás e depois as coisas começam a evoluir. Lógico, né, gente? Não tão rápido assim, mas esse passo para trás faz diferença naquele momento ali. Porque realmente, como que para ele era uma pergunta natural, né? Afinal, todo mundo quer ter uma vida boa, mas todo mundo quer ter uma vida boa, mas muita gente não sabe o que é uma vida boa, ou não sabe que coisas vão fazer da vida dela uma vida boa. Às vezes a gente fica confuso. Eu digo a gente, pessoas que não têm transtorno de personalidade borderline, pessoas que não foram invalidadas de forma tão enfática, tão intensa. A gente fica confuso sobre e aí, o que você quer para sua vida? E aí, o que é uma vida boa? E aí, o que define a sua felicidade? O que é ser feliz para você? Às vezes a gente fica confuso com essas questões. Imagina pessoas que não tiveram a oportunidade de ter experiências que criassem esse sentimento de o futuro existe,
e pode ser que ele seja bom. Ok, não vai ser perfeito, mas ele não precisa ser como é o seu presente. Né? Então, essas pessoas elas foram invalidadas a ponto de extinguir essa capacidade de sonhar, de imaginar que ele pode ter uma vida que seja uma vida que vale a pena ser vivida. Porque muitas vezes ele nem sabe o que é isso. Vamos de novo dar um passo para trás aqui. Então, falamos sobre a tarefa dialética, né? Então, a gente vai tentar encontrar essa síntese entre todos esses polos, né? Entrar no inferno com o paciente, ajudar ele a sair dali. A gente tem a tarefa comportamental, partimos então para a ação, né? Sem uma meta de vida, que era o papo que a gente estava tendo agora, de e aí, vamos pensar na sua vida boa, vamos pensar na sua vida que vale a pena ser vivida. Sem uma meta nesse sentido, o tratamento perde um grande aliado. Porque vamos imaginar que essa meta a gente tem um mapa, né? E essa meta é aquele pontinho de localização, aquele desenho assim, que eu não sei o nome daquilo, um pin de localização, aquele vermelhinho. Essa meta é esse pin. Se a gente não tem essa meta, para que caminho a gente vai? É como se todo o esforço que a gente fizesse não fizesse grande sentido, porque tá, eu tô indo, mas para onde mesmo que eu tô indo? E se a gente sente isso, nós terapeutas, se a gente sente isso e a gente fica confuso, imagina o paciente, que é ele que está em sofrimento, que é ele que está com a vida dele ali em jogo. Então, para ele é muito mais difícil, muito mais delicado pensar nisso. Então, por isso que a gente precisa ir, muitas vezes, comendo pelas beiradas para ajudar ele a visualizar esse futuro, para que, então, a gente possa traçar as metas. Um futuro positivo e realista, e metas também realistas, que levem a esse futuro. A gente precisa ter um mapa para a gente saber como chegar onde a gente quer. Se a gente vai viajar, tudo bem que hoje em dia ninguém usa mapa, né? Mas tá, Google Maps, que seja, Waze, enfim. Mas se a gente entra numa cidade nova e a gente está dirigindo, ou a gente está num carro ali, a gente quer ir para o shopping. Adoro shopping, gente. A gente quer ir para o shopping, a gente vai olhar no mapa o caminho para aquilo. Se a gente pega um Uber, muitas vezes o Uber está ali com o GPS ligado. Porque para cumprir o nosso objetivo, o objetivo do Uber, o objetivo do paciente, que é chegar a determinado lugar, a gente precisa saber o caminho até lá. Então, por isso que a gente precisa dessa meta. E não é que precise ser uma coisa mirabolante. Meu Deus, eu quero ser famosa, ser uma grande artista, gravar comercial, ser capa de revista, só os jovens entenderão. Não é que precise ser algo mirabolante, mas um futuro positivo. Um futuro positivo e realista. Algo que dê para aquela pessoa uma motivação para buscar um pouco mais da vida. Como fazer isso? Direcionando recursos para essa meta, monitorando o progresso, inibindo as atividades que possam interferir e mantendo a flexibilidade para solucionar problemas. Fato curioso, coloquei aí marcadinho de verde. Direcionar, monitorar, inibir, manter, são todos verbos que levam à ação. Então, por isso é o paradigma da mudança. A mudança, ela exige esse movimento, ela exige essa ação. Então, a gente precisa de ação. Não dá para ficar ali criando e imaginando o futuro. E olha que lindo esse futuro que você desenhou, se não existir a ação junto. As coisas só vão acontecer. Aquela meta maravilhosa para aquele paciente só vai acontecer se ele estiver em ação. E a gente ali junto com ele. E quando o paciente tem pouca ou nenhuma capacidade, né, que foi o que a gente falou até sobre o ambiente invalidante, então a gente vai avaliar esses déficits que ele tem e vai construir essas habilidades, essas capacidades, construir ou fortalecer, né, no caso do paciente ter pouca ou nenhuma. E a gente vai olhar para tudo isso partindo da perspectiva da teoria biosocial, onde a gente tem ali as vulnerabilidades biológicas que o paciente por si só já tem e que foram ampliadas, né, por esse ambiente invalidante. Então, a gente vai olhar dessa perspectiva para a gente tentar entender
onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa criar essas habilidades. E se for o caso de construir do zero, então, essas capacidades, essas habilidades, a gente pode orientar o paciente sobre esse déficit, explicar para ele, né, psicoeducar, enfim, e também sobre as consequências dele. Porque pode ser muito fácil para o paciente entender que, tá, isso aqui você não tem. Vamos lá, um exemplo bem bobo, né? A capacidade de falar não. Aquela pessoa está ali num relacionamento onde ela é muito invalidada, nada é do jeito que ela quer nunca, eles não conseguem entrar em acordo, mas ela não tem a habilidade de dizer não. Só que ela não entende, ela não consegue olhar para as consequências disso. Então, por que ela vai querer aprender a falar não se, tá, é ruim, ok, mas não estou vendo uma grande perda nisso. Então, ela precisa entender também as consequências. A gente pode usar modelação também para construir essas habilidades no paciente. A gente pode reforçar, que é sempre bem-vindo, reforçar com cuidado, né? Tem uma frase maravilhosa na DBT, não sei se vocês já esbarraram com ela por aí, mas provavelmente irão, que é validar o válido e invalidar o inválido. E já que a gente está falando de dialética, essas duas coisas, elas podem estar na mesma frase, elas podem estar no mesmo contexto, na mesma situação. Então, exemplo, vamos supor que eu tenho um filho de 17 anos. Vamos supor que a gente tem um combinado dele lavar o banheiro. E aí ele não lavou. E eu fico muito puta com ele. E aí eu grito com ele. Eu grito e, sei lá, vamos aumentar o negócio aqui. Eu grito e bato na porta. Tá. É válido que eu esteja bem chateada porque ele descumpriu um combinado. Beleza, vamos validar isso. Mas é muito inválido a forma como eu expressei isso. Então, validar o que é válido, invalidar o que é inválido. E caso eu fosse essa pessoa, né, que não sabe, tá, como eu poderia falar para ele, então, que eu estou muito chateada, como eu poderia expressar isso? O único jeito que eu sei é gritando, não tem outro jeito. Aí a gente vai ensinar uma habilidade de comunicação que seja mais efetiva do que essa de gritar, porque essa provavelmente não é. E a gente vai garantir que o paciente pratique. Vamos manter em mente os paradigmas, mudança, o paciente precisa agir para que as coisas aconteçam. Se fatores estão interferindo, o paciente até tem ali a habilidade, a capacidade, mas tem alguns fatores que estão interferindo. Então, a gente vai usar de algumas ou alguma dessas coisas, né? Reestruturação cognitiva, exposição, controle de estímulos, manejo de contingências, que também não vou entrar a fundo, porque senão seria uma aula à parte. Beleza, fiz isso tudo, e ainda assim o paciente não conseguiu visualizar essa vida que vale a pena ser vivida. Então, ok, a gente deixa um pouquinho de lado a busca por essa declaração do paciente de a minha vida que vale a pena ser vivida é assim assado. A gente deixa isso um pouquinho de lado e a gente vai para etapas menores e que tenham uma recompensa, um resultado mais imediato. Tá, não dá para você ser feliz a vida inteira. O paciente tem certeza disso, que não dá para ser feliz. Beleza. Será que dá para ser feliz hoje? Feliz também é uma palavra muito subjetiva, né? Será que dá para sentir um pouquinho de prazer hoje? Será que dá para sentir um pouquinho de alegria hoje? Talvez dê. Será que dá para fazer alguma coisa essa noite? Será que dá para fazer alguma coisa quando você sair aqui da terapia? Então, a gente divide em etapas menores para o paciente ir experimentando essas coisas positivas, porque isso vai deixando ele mais motivado a partir para as maiores. E a gente sabe que isso é o básico do que o psicólogo faz, né? Seja qual for a abordagem de tá, a gente não vai começar de uhul, olha aqui a meta grandiosa que você tem, a gente vai chegar nela semana que vem. Não, a gente vai de forma gradual. A gente também pode descobrir, valorizar, reforçar os valores de vida do paciente, pontos fortes que ele tenha, talentos, as habilidades que ele já tem, porque alguma habilidade esse paciente tem. Não tem como ele não ter nenhuma habilidade, porque ele está vivo, ele consegue sobreviver, alguma habilidade ele tem. Se ele vem para a terapia toda semana, enfim, se é um paciente relativamente engajado, você já tem coisa ali para validar. Já tem coisa ali para você falar, olha,
pode estar dando tudo errado, mas que você é uma pessoa que honra os seus compromissos, disso eu tenho certeza, porque eu vejo isso acontecendo toda segunda-feira, por exemplo. Então, sempre tem alguma coisa que a gente pode cavucar ali até a gente descobrir. E a última tarefa, que é a tarefa relacional, que nada mais é do que ajudar o paciente a vivenciar uma atmosfera terapêutica que estimula a franqueza, a genuinidade, a honestidade e a coragem. Na DBT, a gente é sempre, ou espera-se que a gente seja sempre honesto, sempre genuíno, sempre verdadeiro. Então, eu não vou ficar guardando rancor do meu paciente, se ele falou alguma coisa que me chateou. Eu não vou ficar guardando rancor, porque isso não vai ser bom nem para a minha vida pessoal e nem para o tratamento do paciente. Eu vou estar com esse rancorzinho ali guardado de, putz, ele falou aquilo, eu fiquei chateada, ai, não sei mais se eu gosto tanto assim do fulano. Na DBT, a gente vai partir do princípio da honestidade. Então, fulano, você falou tal coisa, eu fiquei um pouco chateada com isso, e aí a gente pode até usar uma das habilidades que a DBT tem para comunicar essa chateação, né? Mas também é um capítulo à parte, a gente vai ter um capítulo no livro sobre as habilidades, bem lá no finalzinho, não se empolguem ainda, mas em algum momento veremos. E aí a gente fala para esse paciente, fiquei chateada, você pode me explicar melhor? Será que tem um jeito da gente reparar essa relação? Porque eu gosto de te atender, eu só fiquei chateada com esse pontinho aqui específico. Do mesmo jeito que a gente diz para o paciente que a gente espera isso dele. Então, já aconteceu comigo, por exemplo, de paciente falar para mim, tô com muita raiva de você. E eu falar, que ótimo que você está me falando isso, agora a gente pode resolver. Você não vai simplesmente sumir do nada e falar, vou precisar parar a terapia e nunca mais volta, e eu nunca vou saber o motivo, mas o motivo é que você está com raiva de mim por X coisa. Nesse exemplo específico, a raiva não era bem de mim, né? Era do que a gente estava conversando ali naquele momento, mas como eu era a portadora da notícia, a raiva veio para mim. Então, lógico, a gente não está tão acostumado e nem é confortável ouvir o paciente falando, tô com raiva de você, tô com muita raiva de você. Não é confortável, mas também é uma oportunidade para proporcionar mudança em relação a algo, ou para proporcionar validação, ou para proporcionar aceitação, ou para encontrar a dialética. Nesse caso, a gente conversou, na sessão mesmo, ali na hora, o paciente percebeu que não era direcionada a mim essa raiva e seguimos a terapia e não tivemos problema em relação a isso. Mas a gente só não teve problema, muito provavelmente, porque o paciente conseguiu me comunicar. Porque senão, hipóteses, né? Agora a gente vai brincar de ler mentes e prever o futuro. Pode ser que ela ficasse nutrindo aquela raiva e realmente se cansasse da terapia, e realmente desistisse do nosso tratamento. Pode ser que ela esquecesse assim que a gente desligasse a chamada. Pode ser que ela se machucasse, porque aquela raiva ia aumentando e ela não me falou, acabou a sessão, aquela raiva puxou um outro pensamento de raiva, que puxou um outro, enfim. Então, a gente vai partir do princípio de vamos ser honestos um com o outro, porque daí tem uma pessoa, de cá tem uma pessoa, eu quero te ajudar a construir uma vida que seja melhor, ao mesmo tempo eu estou aqui fortalecendo o meu trabalho, então todo mundo ganha. Então, vamos ser honestos. Fácil não é. Eu não me lembro de fazer isso antes de começar a atender pela DBT, de ser tão honesta. Talvez um pouquinho, porque eu acho que já era meio do meu perfil, mas não tão facilitado, não quer dizer que seja fácil, mas não tão facilitado pela forma como ficou facilitada depois que eu conheci a DBT. Então, vamos ser honestos, vamos ser genuínos e vamos praticar ter coragem para comunicar isso tudo. A Linehan fala que uma das características que um terapeuta DBT tem que ter é encontrar o caminho do meio entre posições opostas. Então, assim como eu dei o exemplo agora, né, desse paciente que me comunicou que estava com raiva, ou que eu comunico alguma coisa para o paciente que não é tão agradável, a gente precisa ali encontrar
a validade daquilo. A gente precisa encontrar, tá, você tá com raiva de mim, eu não tô gostando de ouvir isso, porque ninguém quer ouvir isso, principalmente de um paciente, mas qual é o equilíbrio que a gente encontra aqui? Né? Então, a nossa tarefa também é insistir o paciente, insistir em conduzir o paciente em direção a essa vida que vale a pena ser vivida, e, ao mesmo tempo, transmitir validação pelos sentimentos, pelos pensamentos, pelo desejo que ele tem de morrer. Porque aquilo ali é válido. Em algum nível, aquilo ali é muito válido. Pensando na história de vida do paciente, uma história de vida infeliz, uma história de vida onde ele foi invalidado, uma história de vida onde as tentativas que ele fez para melhorar a vida dele, elas não tiveram um resultado tão legal, ou nem mesmo tiveram, isso tudo faz muito sentido. E para finalizar, a DBT não é principalmente um tratamento de prevenção ao suicídio. Ela é um tratamento focado na construção de uma vida que vale a pena ser vivida. No meio disso, a gente quer prevenir o suicídio, a gente quer evitar, a gente quer tornar essa ideia obsoleta, sim, mas não é o principal objetivo. Então, se o paciente consegue melhorar sua qualidade de vida, naturalmente esses comportamentos, esses pensamentos, esses desejos, eles vão se tornando menos necessários, menos presentes. Então, é o exemplo lá do goleiro, né? Se a gente ficar batendo na tecla do suicídio não, suicídio não, suicídio não, talvez a gente perca isso aqui, né? Porque, e se a gente focar, então, melhorar a vida, melhorar a vida, melhorar a vida, aquilo ali do suicídio vai ficando para trás. De forma lenta, com certeza, de forma gradativa, mas vai ficando. Mas se a gente fica batendo na tecla, ele permanece ali. Então, o paciente não vai se afastar dele. E essa frase é sensacional. O Swenson fala em algum momento, né? Se entrar em DBT fosse como entrar em uma piscina, não haveria parte rasa. Nada a declarar sobre essa frase. Reflitam sobre ela, pensem, se vocês já atendem, né? Pensem nos pacientes que você tem, sejam eles da DBT ou não, mas se entrar em DBT fosse como entrar em uma piscina, não haveria parte rasa. E olha, gente, é bem isso, viu? A gente tem até que tomar cuidado, porque senão a gente mergulha, me afoguei, porque é intenso. É intenso, é difícil, mas também é muito prazeroso quando a gente vê as coisas acontecendo. Lógico que a gente tem pacientes e pacientes, né? Alguns vão evoluir a ritmo mais lento, outros em um ritmo diferente, mas quando a gente vê, principalmente quando a gente vê porque o paciente trouxe para a gente, olha como eu estou melhor nisso aqui, olha como eu me comportei diferente nisso aqui, que era para ter dado merda, era para eu ter feito merda, olha como eu fiz diferente. Aí a gente só agradece o dia que a gente conheceu a DBT, porque ela pôde proporcionar toda aquela mudança ali. Bom, fechamos esse primeiro capítulo, e aí a sugestão de prática que eu vou deixar, que não é nada fácil, principalmente se você é uma pessoa que está entrando na DBT agora. Se você já conhece, pode ser mais fácil, mas se está entrando agora, pode ser mais fácil, mas ainda assim é difícil. Então, a sugestão de prática é: observe no seu dia a dia se é possível olhar para as pequenas situações através de uma perspectiva dialética. A ideia é que a gente vá desenvolvendo essa perspectiva dialética cada vez mais. Ela é importante, a gente estando com o paciente ou não. Ela é importante na nossa vida. Quem conhece a DBT sabe que vira meio que um modo de viver. A gente não consegue mais desdebetizar, porque tem muitas coisas ali que precisam ser aplicadas na nossa vida, que a gente vê os benefícios quando a gente aplica. Então, se torna uma filosofia de vida, se torna um modo de viver, talvez. Pelo menos para mim foi assim. Eu com certeza sou uma pessoa bem melhor depois que eu conheci e apliquei a DBT. Afinal, estamos falando também de mudança, né? A gente precisa pôr em prática. Então, comece com as situações pequenas, coloquei pequenas justamente para a gente ir melhorando essa capacidade, essa habilidade dessa perspectiva dialética, mas passa a olhar no seu dia. Será que isso aqui eu não estou indo muito para um extremo? Será que existe uma dialética aqui? Será que essas duas posições opostas, meu marido quer comer pizza, eu quero comer sushi,
coisa boba, coisa pequena, foi o que eu pus aí, pequena, situações cotidianas. Será que existe uma dialética nisso? Será que dá para chegar num caminho do meio? Então, essa é a sugestão. Os slides vão estar aqui na descrição, o resumo também. E, gente, por favor, né, vamos fazer aquele momento blogueira, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. A ideia é que os vídeos saiam um por semana, mas também me reserva o direito de soltar 2 na mesma semana, de ficar 15 dias sem soltar. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, então eu vou vendo como as coisas vão fluindo. Mas me digam o que vocês acharam, seja aqui, seja no Instagram, de forma privada, se não quiser que ninguém veja. Mas me deem um feedback, se o ritmo tá bom, se não, Camila, acho que faltou, eu li o capítulo e acho que faltou muita coisa. Me diz também para eu saber o que mais que eu posso colocar. Não, acho que ficou muito longo, prefiro que você reduza, pode ser mais sucinta. Então, me digam o que vocês querem, o que vocês esperam, para que eu possa fazer dessa forma, tá bom? E aí a gente se vê no próximo vídeo.